Desculpa, pessoal, é que eu tô testando um novo estilo de risada, porque parece que a galera não tá curtindo muito a minha. Não sei se eu achei o tom certo com essa, acho que não, né? Pois bem, o nosso episódio de hoje, especial de Halloween, vai ser sobre os medos, os nossos medos. E nessa aventura a gente encontrou na taverna a Gabi Laroca, lá da República do Medo. Como o nosso grupo de aventureiros, antes de mais nada, é um grande grupo de amigos, a gente abriu o coração e contou nossos medos para os nossos amigos e para vocês, teleouvintes. E recebemos dicas de como superar os nossos medos. O que fazer para superar o medo? Você sabe? E eu vim apresentar esse episódio para vocês porque de todos os aventureiros que a gente tem no grupo do Dragão Careca, eu sou o mais destemido. E tá aí o Troá para provar que não tem nenhuma história minha onde eu tenha ficado com medo, não é mesmo, Troá? Ai, por acaso eu não sei que tu é esse baita medroso, Tiamat. Um vento varre uma folha no chão e tu já acha que é uma assombração? Poxa, não precisava revelar assim, né, Troá? Mas agora eu confesso que naquele dia, aquele negócio lá na estalagem do pônei cintilante tava estranho mesmo. Eu acho que eu nunca mais vou voltar lá. Às vezes, quando o grupo cruza por algum vilarejo em suas andanças, uma estalagem é sempre uma boa opção para passarmos a noite. Isso sem contar que o bardo aqui sempre consegue uns trocados animando os bêbados na taverna com uma boa música. E por isso, o pagamento da pernoite nunca sai caro. E dessa vez, não foi uma exceção. Acabamos encerrando nosso dia de jornada numa estalagem a qual Aurim conhecia. Aquela noite estava como uma noite qualquer na taverna. Bebedeira, jogatina, brigas, nada fora do comum. Quando subimos para os quartos, Tiamat disse estar sentindo uma incomodação no estômago. E não era gastrite. Dizia ser uma estranha sensação que já sentira antes. Claro que ninguém levou a sério ele, meio que geralmente é assim mesmo. E cada um foi para seu quarto. No meio da noite, Ei, pessoal, Tiamat nos acordou quando dizia ter visto alguma coisa próximo à sua cama. Mais do que uma presença, era como um espectro escuro que parecia observá-lo. Lusa prontamente pediu para sua raposa farejar, mas ela apenas ficava incomodada com algo. Sim, havia uma estranha coisa no quarto do Tiamat. E acho que nem minha bela voz seria capaz de explicar. Quando eu perguntei quem que tava ali, algo me tocou. Fantasmas! O Tiamat viu e já desmaiou. Uma assombração. Fantasmas! Nem olhei o seu rosto. Nem olhei no seu rosto. Tente descobrir uma solução. Como derrotar fantasmas? Porque nesse momento eu torci meu pé. Au! Algo me empurrou. Fantasmas! Nem olhei no seu rosto. Nem olhei no seu rosto. Após minha
queda na escada, eu saí mancando daquela estalagem sinistra. Lá abaixo encontrei Lusa e Aurim, que me perguntaram onde estava o Tiamat. Eu disse que ele desmaiou após olhar o rosto daquela aparição. E foi nesse momento que vimos sair de dentro da estalagem uma mulher com um manto e capuz escuro, acompanhada de Tiamat. Ela dizia ser especialista em assombrações e já enfrentou muitas coisas tenebrosas nesse mundo que a nossa imaginação era incapaz de conceber. Aquela sua voz me parecia muito familiar. E quando questionei quem era ela, um coachar próximo à moita do lado de fora da taverna chamou a sua atenção. E quando ela olhou para o lado, saiu correndo loucamente. Ficamos meio que sem entender. O que será que essa mulher havia visto? Aqui é o Tiamat, e no final desse episódio vocês vão poder me chamar de Michael Douglas. Michael Douglas? Por quê? Porque nunca mais eu vou dormir depois desse... Nossa, teve que perguntar. Tava óbvio, né? Nem tava tão difícil isso daí. Não, mas é só fazer parte, assim, né? Tem que perguntar o que é o que é. O que é? Não sei. Que Mário. Não era uma pergunta de o que é o que. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Entendi errado, então. Oi, aqui é a Lusa, e eu já vou avisando que eu sei que cada pessoa tem medo de uma coisa. Se alguém tem medo de piada ruim, não escuta esse episódio, tá? É verdade. A pessoa já tá acostumada. Essa pessoa provavelmente não escutou nenhum episódio do Dragão Careca, né? Nunca se sabe. Mas vai que esse é o primeiro episódio que a pessoa clicou, sabe? Pode ser. Pode ser. Existe alguém que tem medo de piada ruim? Eu acho que deve ser a mesma pessoa que tem medo de palhaço, né? Que deselegante. Nossa, não, acho que são uma medos crítica diferentes. a todos os palhaços o Tiamat tá fazendo agora. Não. É porque é uma pessoa que tem algum tipo de medo de algum tipo de humor, certo? Chamou palhaço que faz piada ruim. É isso que falou. Não foi isso que eu quis falar, mas tudo bem. Olá, aqui é o Troá, e uma coisa que me causa um pavor é o leão. O leão? Do imposto de renda. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Caraca. Até onde eu saiba, tu é isento, tá? Eu também conheço o que a gente tá fazendo da vida, tá todo mundo isento aqui, não tem um declarando. Olá, eu Aurim, e alguém medonho é alguém que tem medo do nhonho? Isso. Nossa. Medonho. Provavelmente não. Pois é, o Chaves tinha medo do nhonho, né? Do nhonho? Tinha? É. Do nhonho? Não, ele batia no nhonho? Não batia? Não, eles brigavam parelho. É verdade, né? Caraca. Era uma briga. É porque o nhonho, quando ele não tava com fome, ele era mais forte, né? Eu nunca tinha pensado. Não sei da onde surgiu essa teoria, mas na minha cabeça fez sentido até a parte que eu falei aí. Quando eu falei, não foi mais. Eu não tô louco! Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. Nosso episódio especial de Halloween. Pode tirar a venda dela aí e pode tirar a faixa da boca dela aí, Tro. Meu Deus. Tá bem. Hoje a gente tá aqui de novo com a Gabi, né, que ela veio por livre espontânea vontade gravar com a gente de novo aqui. A Gabi lá da República do Medo tá aqui com a gente hoje, e hoje o assunto não poderia ser outro, né? Nós vamos falar de medos. Eu confesso que eu tô nesse episódio por livre espontânea pressão, não queria estar aqui, vou ficar com medo até o final do episódio. Já tô com um pouco, né? Porque eu tô imaginando que pode vir e já tá me dando medo. No final parece que piorou. Te apresenta aí, Gabi, de novo. Bem, eu ia falar que eu tava por livre e espontânea pressão nesse episódio, mas como você roubou minha piada, né? Eu vou ter que... Nunca mais piso nesse podcast.
Por livre espontânea vontade, não, né? Muito bom estar aqui de volta, né? Meu nome é Gabi Laroca, eu sou podcaster lá no RDMcast e já participei aqui uma vez montando vilões, não lembro o número do episódio. Infelizmente sou péssima com isso, eu não lembro nem os números do episódio do meu podcast, então não rola. Lamentável. Agora que eu percebi, Gabi, é só uma coincidência, tá? Mas parece que a gente chamou 2 vezes pra falar de uma coisa ruim, né? Gente, eu trabalho com cinema de horror, entendeu? O que eu mais falo é isso. E o que eu mais assisto também é filme ruim, porque tem muito filme ruim. Pra achar os bons, né? O que se classifica como um filme ruim de horror? É um filme que não te assusta? Halloween Ends. Halloween Ends, olha o exemplo. Não conheço, estou feliz. Acabou de sair. É tipo, saiu agora em outubro, é o final da trilogia, né? Pô, se é Ends e não for final, né? Ah, sei lá, filme de horror, cara. Eles falam, tipo, a morte do Jason, dá 2 anos ele ressuscita, entendeu? Mas o Jason, né, gente? O Jason é outra coisa, né? Sabia, não? Caraca, vou falar várias coisas e não fazer... Não falar nada, né? O Jason é outra coisa, né? O Troá 2022. E antes da gente começar o nosso episódio, só fazer aquela paradinha pra chamar o nosso correspondente da guilda, que ele tá ali no camarim número 12, ou é o 13? É o 13. Aquele é o 13, né, Troá? 13. Ele tá ali no camarim número 13 pra contar pra gente o que rolou na guilda essa semana. E é com você, correspondente. É isso mesmo, Tiamat. Eu falo aqui diretamente do camarim 13 da guilda. E essa semana as coisas estão meio esquisitas por aqui. Outra vez? Não quero falar nada, mas o pessoal comentou que eu vi um barulho de corrente arrastando durante a noite. No, God, please, no! Uns vultos brancos que eu bem acho que na verdade era o Goblin com o lençol tentando assustar o pessoal. Ainda bem. E uma mulher que mandou um pergaminho pra cá, escrito assim, 7 dias. Glória a Deus. Eu li sussurrando porque ela botou entre parênteses que era pra ler assim. Eu achei meio misterioso isso aí. E se você, ouvinte, quer desvendar esse mistério, torne-se um membro da guilda. Procure no PicPay por @dragãocareca, padrim.com.br/dragãocareca ou ainda pelo site www.dragãocareca.com.br. Venha fazer parte da nossa guilda. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Caraca, Que sinistro. eu achei, né? Parecia que ele tava num lugar meio estranho. Pois. Não sei se a coisa tá normal lá. E vocês viram Como que tinha tipo meio um som meio chiado no fundo? Tinha. O maldito do Troá vai fazer o editor botar um som chiado no fundo na edição depois. O editor sou eu, né? Esse é o problema. Não vai dar, não. Muito obrigado, correspondente, por trazer as notícias sempre fresquinhas lá da guilda. E Lusa, fala pro pessoal que está nos ouvindo agora como é que o pessoal que tá ouvindo esse podcast e quer saber mais sobre nós, quer saber a nossa ficha. O quê? Nossa ficha. Parece que a pessoa vai na delegacia, né? Porque é o Troá, que é o Tiamat. Bom, se você quiser saber mais sobre a gente, sobre as nossas postagens, quando é que saem os episódios, é só ir no dragãocareca.com, que é o nosso site. Lá tem todas as nossas redes sociais, lá tu pode baixar o episódio pra escutar quando quiser e algumas outras coisinhas, então vai lá olhar e também nos siga nas nossas redes sociais pra ficar sempre por dentro do que tá saindo cada semana. Exatamente. E vai lá no Spotify, dá 5 estrelinhas pra gente e manda um pergaminho pra contato@dragãocareca.com contando pra nós o que você está achando, que tiver de dúvida aí, a gente responde todo tipo de pergunta, pode ficar tranquilo. Mentira! Acabei de fazer um desafio que eu tô com medo de que vão mandar pra gente, né? Mas tudo bem. E sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre... Qual que é o nome desse episódio, Trau? Tu que deu essa pauta? Esse episódio se chama Enfrentando os Medos. Tantan. Não, pera aí que eu abri a pauta errada, então. Vocês não sabem fazer programa? Ah, não, é esse mesmo. Preparadíssimo, estamos aqui. Nossa, nos preparamos muito pra gravar esse podcast. Passamos horas lendo a pauta, estudando. Claro. Reza a lenda, né, que o Dragão Careca tem pauta, né? Mas depois que a gente grava, a gente vê que não parece na gravação depois.
Isso parece tem pauta, mas tudo Gente, bem. eu não Vamos lá. sabia que a gente ia ter que enfrentar os nossos medos. Achei que era só comentar. Não leu a pauta mesmo. Eu li. Mas essa coisa de enfrentar é meio complicado. Ô, Lusa, tu precisa enfrentar, mas tu pode perder. Ah, agora eu entendi! Ah, tá. Que Não ótimo. precisa vencer. Se sair daqui ainda com medo das coisas que a gente vai falar, significa que esse episódio não serviu pra nada, né? Eu não enfrento medos, eu só saio correndo ou eu finjo que eles não existem até eu ter um dano psicológico muito grande e tiver que ir pra terapia. E morreu. Eu, quando eu tô de frente com medo meu, não sei se vocês já viram aqueles vídeos das ovelhas. Errou! Que quando elas estão numa situação de estresse, elas congelam e caem dura no chão de lado. É tipo o que acontece comigo. Caramba, acontece isso com as ovelhas. Você nunca viu esse vídeo? Eu tinha ovelha na minha fazendinha lá e nunca vi uma ovelha cair dura no chão assim. Já vi uma gritar já. Gritar, elas gritam. Eu acho que é uma espécie muito específica de ovelha que se tu der um susto nela, ela paralisa. Sim, a ovelha é epilética. O quê? É ovelha histérica. É isso? É bem Mas é isso possível. mesmo, Gabi? Ou tu inventou? Não. É uma piada. Eu abri o oráculo aqui e fui procurar ovelha histérica. Não apareceu o que eu tava procurando. Ai, meu Deus. Que medo da ovelha histérica. Não procurem ovelha histérica no oráculo de vocês. Não é legal. Tá, mas então, pelo que eu entendi da pauta que eu tô lendo agora aqui, pra me preparar, a gente vai falar sobre os nossos medos, né? E eu vou trazer... O meu medo é muito trivial, tanto é que ele é um gênero, né, do terror. Opa. E é uma coisa que me causa muito medo e pra mim é muito contraditório causar medo, porque eu sou muito cético, né? Eu uso muita lógica em tudo que eu faço, apesar de ser um monge, eu não sou um monge espiritual, digamos assim. E tá aí um medo meu, porque é incompreensível. Eu tenho medo de espíritos. Mas o que pra você é um espírito? Uma criatura intangível, incorpórea, né? Eu não consigo encostar nela e eu não consigo enxergar ela. Ela só aparece quando ela quer. Então eu posso estar rodeada agora. Glória a Deus. Puta merda, por que eu tô falando isso? Me arrepiou tudo. Eu vou me projetando pra dentro da frase e vai ficando pior na minha imaginação. É uma coisa que eu não consigo nem fugir dela, porque eu não sei onde ela tá. Tá, mas qual é o teu medo do que vai acontecer? Se aparecer pra mim de uma maneira que eu não tô esperando, tipo, me dá um susto, aparecer um rosto do meu lado e dar um grito. Sim. Eu vou virar tá. um outro espírito junto do lado. Eu vou estar automaticamente do lado, olhando pra pessoa e falando, por quê? Por que você fez isso comigo? Senhor? Na hora eu vou cair duro. Entendi. E não vai ser uma ovelha. Não vai ser o meu movimento de ovelha. E como tu disse que é intangível, tu tem consciência de que não vai te fazer nenhum mal físico a princípio, né? Ah, isso é o que eu sei, né? Mas... E aí que tá, eu sou um cara que eu não acredito em espíritos, mas eu tenho medo deles. Qual é a lógica disso? Não tem lógica alguma. Se você não acredita que eles existem, eles não podem te fazer mal. Quem sabe você quer acreditar que eles não existem, você prefere pensar. Talvez você minta que você não acredite, só pra o teu medo ficar menos apavorante, assim. É isso Sim. aí, é isso aí mesmo, eu acho. É uma mentirinha que você conta pra você mesmo. Porque no momento que tu acreditar, tu tá dando força pra aquilo, né? E eu sou muito cagão, eu diria, né? Porque, por exemplo, eu passo na frente de um espelho dentro de casa e olho 3 vezes no espelho pra ter certeza que tá só eu ali. Esse é o tal do cagão. E se pro espírito aparecer, tu tiver que olhar 3 vezes pro espelho. Até hoje não deu certo, né? Ele vai tirar todos os espelhos da casa dele agora. Exatamente. Não dá nem pra desligar a TV, porque fica espelhada a tela, né? Quando tu desliga. Caraca, o nosso feiticeiro que tem uma relação também com o plano espiritual, que eu já vi eles fazendo uns... Não tem. Ah, não tem? Não tem. Então tá. Mentira dessa. Fora na hora, né? Eu tenho medo também. Você tem medo de espírito? Tem medo também. E em qual situação você fica com mais medo? Eu tenho uma coisa que eu não sei, eu acho que pode ser um problema no meu ouvido, tá? Porque eu acho que tem a ver com isso. Você escuta as pessoas te chamando. Não, cara. Que isso, Gabi? Eu escuto bastante, sabia? Nossa, eu me arrepiei de novo. Sério? Eu escuto bastante, tô falando sério. Eu escuto muito me chamarem meu nome. Tipo, eu tô teu nome, sozinha assim, em do casa, tô eu e o cachorro só. E tu olha, não tem ninguém. Eu só não respondo, entendeu? Tipo, Sim. ok. Mas é que eu queria te dizer, é que eu acho que depois de Maria, Gabi é o nome mais comum que tem no nosso reino. É o nome mais comum que tem no nosso reino, né? Esses dias eu tava sozinha em casa, tipo, tava eu e o cachorro, mas meu cachorro não fala, ou se ele fala, ele não contou pra gente ainda, né? Sim, pois é. Ele só sussurra Ele de vez em quando, Gabi.
Ele tava deitado dormindo e eu juro, eu tava sentada no sofá e eu escutei um... Ei, psiu. Do lado da minha orelha. Ai, meu Deus. Um Psiu ainda? Me liga. Não, tô brincando. O relato é verdadeiro. Só o me liga que é uma brincadeirinha no final, assim. Sim. É que quando a pessoa usa psil, geralmente é porque a pessoa vai contar uma fofoca, né? Talvez você seja acompanhado de um espírito fofoqueiro, por isso tá sempre te chamando. Eu sou historiadora e historiador não é nada mais, nada menos do que um belo fofoqueiro, então... Olha... Eu sou jornalista e eu sempre falo isso também. Viu? O historiador só conta fofoca antiga, né? O jornalista tá contando as novas. Precisa dos dois, né? Pra balancear. Mas o que eu ia comentar que eu acho que é um problema no meu ouvido é que, às vezes, ele dá um estourinho que parece que o meu ouvido se abriu. Ah, excesso de cera, isso aí. Quanto tempo tu não vai no otorrino limpar? Olha, veja você, por coincidência, eu fui no otorrino, eu acho que tem um mês, e o otorrino olhou botou o aparelhinho aquele, né, pra verificar dentro, e ele falou que a minha orelha está perfeita, meu ouvido está perfeitamente limpo por dentro. Olha só. Então não é isso. Exemplo de limpeza de ouvido. Ele colocou algo lá dentro. É tipo um prisma, não é um prisma, é tipo um triângulo quadrilátero que tem uma luzinha na ponta. Como assim? Não entendi. O que o Aurim tá falando Faz é que ele sentido, né? botou algo lá e não tirou, entendeu? Sabotou. E daí é isso que tu Ah. tá escutando. Não, o problema é que eu já tava com isso antes. Às vezes, parece que a minha audição, ela fica super boa, do nada, assim. E ela ativa, e daí eu tenho a sensação que tem alguém muito perto de mim. Sabe aquela sensação que tu tem quando tem alguém nas tuas costas? Tipo, que tu sente que tem uma presença ali? Eu sinto isso, só que eu não vejo nada. Um calor. Não é um calor, é tipo como Eu sinto às vezes. como se alguém fosse cheirar teu cangote daqui a pouco, sabe? Sim. Você já assistiu um filme tailandês chamado Espíritos, a Morte está ao seu lado? Não. Ah, eu ouvi falar, mas não vi. Só de ouvir o nome, acho que ele já tá com medo. Aham. Fica a recomendação, Tailandês. assim. É muito bom, gente. Eu tô falando sério. Não é ruim, é um filmaço. Sim. Tem até um remake estadunidense que é uma bosta. Não assistam o remake. Mas é um cara que tira foto e ele consegue pegar os espíritos pelas fotos. Meu Deus. Ai, não me diz que é aquele que a pessoa tá em cima do ombro da pessoa. No, God, please, no! Aham. Ai, meu Deus, que horrível. Não faz assim. Então, toda vez que você sentir que tem alguém atrás de você, Gabi, você pode pensar que a pessoa pode estar nos teus ombros. Agora parece que piorou. Nossa, não faz é assim bizarro. comigo, Gabi, por favor. Eu tô te pedindo, Gabi. Eu nunca mais vou ser convidada pra esse podcast. Pra quem gosta de recomendação de filme e tal, Quem gosta de alguém nos ombros. É. sigam a Gabi no Twitter, que lá ela tá sempre postando, eu tô sempre salvando, tipo, vou ver esse aqui. Porque sabe aqueles momentos que tu quer ver um filme e não sabe qual ver, daí é ótimo pra isso. Isso, filme de terror. É, de Ai, terror obrigada. a maioria, né? Eu não indico outra coisa muito, não. Na verdade, Gabi, tu tá fazendo um serviço aos nossos teleouvintes, porque esse episódio vai estar pronto no dia seguinte, já que eu e o Aurim vamos passar a noite inteira acordado, eu vou ficar editando e ele vai ficar desenhando a capa, fechou todo. Com Esse medo. é o episódio que vai ser mais A cedo. noite em claro. Vocês não têm essa sensação, sou só eu que tenho essa sensação que parece ter alguém. Não, eu tenho de temperatura, sabe? Eu não tenho essa coisa assim de ouvir nada. Quando tá quente, tu sua. Mas essa coisa de arrepiar, às vezes pra frio e às vezes pra calor, e aí dá aquele arrepio assim de ter alguma sensação, sabe, corporal. Tá, mas pera aí, outro A. O arrepio, ele é totalmente associado ao frio. Não. Tu não tá sentindo lá demais, É em tá ligado? ambientes completamente irrelevantes. Não, às vezes não tá frio. É, exato. Não, outro A, nossa, esfriou, me deu um Ambientes arrepio. irrelevantes. Não. É aquele arrepio inteiro, sabe? Popularmente é dito que quando você se arrepia do nada, sabe? É Aham. porque o espírito passou por você. É, eu já É ouvi tipo falar isso. um outro plano ali, né? Caraca, velho, eu acabei de me arrepiar, Gabi, meu Deus do céu. Eu já ouvi essa história várias vezes. E aí tem gente que, eu não sei, mas tem algumas pessoas que acreditam que a temperatura, tipo, se é quente é um espírito bom e se é frio é um espírito ruim, uma coisa assim, eu já ouvi falar também. Daí já inventou. Ah, daí já inventou, diz a Lusa, né? O outro não é, né? A luz ascética começou a mentirada, né? Onde é que é o limite, né? Não, passou, tudo bem. Agora passou é frio, passou é quente, não. Daí já é demais. O tamanho do meu quarto, tanto lugar pra passar, o espírito vai passar em cima de mim. É, cada um com seus fetiches. Tem espírito que curte ficar no ombro, não curtia nem quando eu era criança.
Cara, e aí, me ajudem? Eu quero saber como é que eu venço esse medo de espírito. Então, Tiamat, primeiramente, tu tem que assumir que tu acredita em espírito, tá? Começa assim. É, isso aí. Para com esse negocinho de dizer assim, eu não acredito nisso não porque eu sou acredito. cético. É pra eu vencer o medo, Thor, não é pra eu ficar com mais medo. Não, mas aí é que tá. O dia que você aceitar que você não é cético, você vai ganhar um nível de conhecimento a mais. Não parece. E aí você vai ter uma mente mais aberta pra explorar isso e perceber que não é tão ruim assim. Você tá na porta, sabe? Na porta e tudo que tá além é desconhecido. Mas aí que tá, outro, ó. Não é que eu não tenha a mente aberta, é que eu preciso de provas. Não. Isso não tô dizendo que eu quero que o espírito se apresente pra mim nesse momento, se algum estiver ouvindo, tá? Só pra avisar. Não é porque o espírito te assustou que ele quer o teu mal também, né? Ele só fez uma brincadeira com É, essa eu coisa. também acho isso. O teu medo é do que exatamente? Espírito de sacanagem, né? Espírito do Sérgio Malandro na volta da gente. Tipo, o teu medo é que o espírito vai fazer alguma coisa? Eu não sei dizer o que é. Tentar racionalizar, tipo, o que é o medo? É um susto, tá? Mas susto, ok. Vai sobreviver. Não, vou. E tu já parou pra pensar, Não Tiamat? vou, dependendo do susto eu não vou, não. Independente do tipo de crença de espíritos, tá? Imagina que é um outro plano e que esses espíritos, nesse momento, estão falando de um cara Estão gravando um podcast. que mora num lugar... Não. Tem um cara que mora num lugar e diz assim, nossa, tem uma sensação estranha aqui nesse meu prédio, que tem um cara que fica passando, ele passa, olha 3 vezes pro espelho, sei lá o quê. Ele também te vê como um fantasma no plano dele. Tem toda a sociedade dos espíritos, né? Do outro lado, se você ver. Eles não são espíritos, entendeu? Eles só, naquele outro plano, eles estão materializados. E aí ele enxerga tudo desmaterializado no dele, entendeu? Esse é o enredo dos outros, daquele filme com a Nicole Kidman, sabe? Ah, é. Aí, ó. Isso, É bom aham. esse filme. Eu penso mais num lado sci-fi, assim, como se fossem multiversos existindo no mesmo plano físico. Ah, Multiverso dos espíritos. sim. É. Esse filme aí tá faltando. Na verdade, eu sou o espírito do mundo dessa pessoa. Então a pessoa não me vê, mas ela sente quando eu me aproximo também e tal. E acontece vice-versa, sabe? Sim. Aí já fica uma Só parada. se veem pelo espelho. É Só- uma mais outra... sci-fi. É uma outra dimensão dentro do espelho. Caraca, olha aí. hein? Deve ter algum filme disso, né? Às vezes não. Coraline não era um negócio assim, não. Acho que não era bem isso. Eu acho que eu sei porque que o pessoal nunca acha que a gente tá sóbrio, né? Quando tá gravando. O negócio vai pra... Eu tentaria enfrentar, tentando ter uma conversa, sabe? E morreu. Conversa com a Isso. pessoa, vê se responde e tal, sabe? Vai conversando. Bota um papel, um copo, umas letras. E aí diz assim, e aí, Boas. tá aí? O copo vai mexer, sabe? Bota uma música. Essa ótima sugestão. O que poderia dar errado, né? Bota uma música. Bota uma música, Bota uma música. Bota um blues. um vinho. Uma tainha, né? Olá, Marilene. E chama o espírito de Marilene, né? O auge da solidão na pandemia, né? O cara já faz amizade Não, com o tu não espírito tá já sozinho. de casa. Não tá né? sozinho. Pode ter certeza disso. Exato. Não sei se vocês me ajudaram muito, não. Primeira coisa é assumir que você acredita, ô Tiamat. E aí depois o resto é o resto. Eu acho que tu tem que, assim, pegar e tentar entender, assim, o medo. Porque, por exemplo, o que eu tenho medo, né? Que é o meu medo. É medo de escuro. Sempre tive, desde pequena, tá? Ah, sim. Só que é muito uma coisa assim, quando tu começa a alimentar aquele medo, tipo, tu tá lá no escuro, daí tu começa a pensar, né? Ai, será que tem uma coisa ali? E daí tu começa a alimentar aquilo, aquela sensação, e quando tu vê, tu tá se cagando de medo. Nossa, isso me trouxe uma memória que eu não queria ter, Lusa. Você me trouxe agora, eu não me lembro qual que é o filme, eu acho que é um filme da Annabelle, alguma coisa assim. Que eles estão brincando de esconder dentro da casa, e daí eles batem uma palminha pra ver se tá perto Invocação quando a do pessoa Mal. tá muito longe. É a invocação do É mal. o E aí primeiro. saem duas mãos de dentro Ah, é do bom. roupeiro do escuro e bate Nossa, palma. sim. Aham. Nossa, isso A me mãozinha. deu um Essa cena é muito cagaço, boa. velho. Por que eu assisti isso? Por que eu faço isso comigo mesmo? Isso é tortura. Isso é autotortura que eu faço com a minha mente. Típica coisa de jogador de Dark Souls, né? Nossa. Torturar. Mas esse do escuro, ô Lusa, eu andei estudando aí algumas coisas, né? O quê? Estudando escuro, Tropa, aproveitou um monte de... Uma A velhinha. no leitura escuro. ficou boa pra caralho. Não. Mas estava estudando sobre essa coisa da escuridão e tal, esse medo. É uma herança que a gente tem de muito antiga. Talvez seja um dos medos mais primitivos que o ser humano tem. É o medo do escuro. Tu tá chamando a Lusa de primitiva. Vai morrer. É isso? Não é só o desconhecido, mas... Mas tu não enxergava, porque a gente não enxerga tão bem no escuro. Exato, quanto mas outros pensa animais. em povos primitivos, né? Até sem a descoberta do fogo.
Lá, os amigos do Bron, naquela época lá das cavernas. O Troll tá ressaltando bastante a palavra primitiva, tu viu, né, Lu? Tá acostumada, né? Não, mas é uma herança. Tanto é que a Luz é uma druida, né? Ela era das coisas da natureza, do primitivo, né? Da relação com a terra e tal. Profissão herdeira. E os nossos antepassados... Antecipação. Os nossos antepassados, eles tinham essa relação com o quê? A noite traz o desconhecido, traz as criaturas da noite. Diferente do dia, que ele pode sair pra caçar, e tem o sol pra se aquecer e tal. Então a noite sempre foi um momento assim, se você sair daqui da caverna, você vai morrer e você nem vai ver quem te atacou, sabe? Então tu tem o medo do escuro, a escuridão, as trevas, né? Tudo começa aí, eu ouvi dizer. Ouvi dizer. Isso que é interessante, né? Porque o medo do escuro eu acho que é um dos medos mais racionais que existem. Porque se baseando dessa herança instintiva que a gente tem, faz todo sentido, né? É um instinto de autopreservação. Mas ele não é racional. No momento em que a Lusa tá no quarto dela lendo, perfeitamente maravilhosa, ali sentada em sua cama, e aí ela apaga a luz e é como se fosse um outro quarto. Isso é irracional, porque ela sabe que o quarto dela tá tranquilo, só o fato da luz estar apagada, ela pensa que, caraca, isso tá sinistro, sabe? Isso é irracional. Mas a partir do momento que tu consegue entender por que tu tem esse medo, isso é racional, entendeu, Troa? Tu consegue saber que tu tem esse medo por causa dessa herança de quando tu era um macaquinho, que tu subia em árvore, que tu tinha medo. Macaquinho! Acho que não era essa a explicação. Não era quando tu era um macaquinho, mas os antepassados macaquinhos, né? Eu não tenho esse tipo de medo do escuro, né? Porque nós não... Tu enxerga no escuro? Tu fica de boa no escuro? Não enxergo no escuro. Só na penumbra. Eu não tenho medo do escuro. Eu tinha quando eu era mais novinha, assim, né? Eu acho que é muito uma questão também de que o escuro, ele deixa as coisas... Bonitas. Uma pilha de roupa em cima de uma cadeira se transforma em um vulto, sabe? Caraca! Tem muito isso. Ah, mas aí não é escuro, tá? Eu tô pensando no breu, né? A Gabi tá pensando já numa penumbrazinha ali, né? Não, eu tô pensando em um quarto, uma coisa tipo que a gente... É, que tu enxerga um pouco. É, que nem a Lusa falou, tipo, eu tenho medo do escuro. Ela não tem medo, tipo, sei lá, o medo dela é ficar no escuro dentro do quarto, né? Sim. Ficar dentro de uma caverna trancada. Também, mas... É que o meu quarto, quando eu apago a luz do meu quarto, é o breu total, né? Ah, sim, sim. Depende muito do quarto também. Eu tenho um pouquinho de medo do escuro, não tanto que nem a Lu, mas eu tenho, não é medo, eu chamo de reflexo. Não tenho medo, mas também não quero pagar de trouxa, né? Aí o que eu faço? Eu comprei uma daquelas lâmpadas que o pessoal acha, Tiamat Magnata tem uma lâmpada inteligente. Cara, R$30 na Shopee, comprei ali. A lâmpada que eu coloquei aqui, daí eu controlo pelo celular pra ela desligar. Então eu já tô deitado na minha cama, bem protegido com meu cobertor anti qualquer coisa. E daí eu falo pro meu celular desligar a luz. E daí ele desliga. O maluco é brabo. O Tiamat tem aquelas luzinhas que as nossas mães compravam quando a gente era pequena, sabe? Tipo, era um pandinha, um animal que você colocava na tomada e ficava a luzinha. Eu tinha um pandinha. Você colocava o animal na tomada? Eu tinha um pandinha. Era um formato bichinho. de bichinho. Ah, já ia falar, Gabi, é por isso que os pandas estão em extinção, né? Não, olha, porque assim, eu tive uma época da minha vida que eu tive muito terror noturno. Quando eu era mais nova, eu tinha uns 7, 8 anos, assim. O que é o terror noturno? Eu acordava à noite tendo pesadelo e com muito medo, eu não queria ficar sozinha. Eu também. Nossa. Eu não queria dormir eu também. sozinha. Minha mãe tinha que ficar comigo. Eu ia sempre no quarto dos meus pais. É, minha mãe tinha que dormir comigo na cama porque eu não queria dormir de jeito nenhum. Toda hora que ficava escuro era um momento muito difícil, assim. E eu fui até pra psicóloga. Não que resolveu muito, porque hoje eu tô também belé das ideias. Mas... Beleza. Foi, tipo, muito complicado, que daí minha mãe tinha que trabalhar, não conseguia dormir, aquelas coisas, né? Sim. Ela comprou essas luzinhas, assim, que era luzinha de tomada. Você colocava na tomada embaixo, sabe? E ele iluminava o quarto, mas não ficava aquela luz forte, sabe? Ficava criando, assim, um clima também pra você dormir. E como era pra criança, tinha de bichinhos, entendeu? Ah, É muito Mas olha que estranho. Eu tenho medo de escuro, né? Eu também era uma criança que tinha essa dificuldade de dormir, tinha a luzinha. Mas hoje em dia, eu me sinto muito mais confortável num quarto com uma luz fraca do que com a luz do teto forte, sabe? Eu não consigo sentar na minha cama pra ver TV ou fazer qualquer coisa com a luz do teto acesa. Sim. Eu tenho que ligar o abajurzinho, assim, e ficar naquela coisa mais ou menos. Mas aí não é medo, né? E no escuro, sempre as coisas são mais distorcidas, são diferentes e tal, né? Não só no quarto, até na cidade mais escura. Imagina você tá andando numa rua e vê uma coisa distorcida que tu não sabe o que é e tu olha e tu acha que é uma vaca gigante. Não, mas aí não.
Pode até não ter droga, mas aí não dá. Que? Caraca! Eu podia achar que era várias coisas, agora uma vaca gigante. O Aurim, ele me contou uma história muito bizarra relacionada a isso, né, Aurim? É verdade. Que bom. Conta pra nós, né? É verdade, Tá vendo? É verdade e acabou. Meu veículo não motorizado de 2 rodas. E eu tava quase chegando em casa. Bicicleta, a gente conhece, ó. Ah, tá. Eu tava quase chegando em casa. Deixa ele falar como ele quer. Para de Eu tava interromper o quase moço. chegando... E lá vamos nós. Eu estava quase chegando em casa e eu vi de longe, tava uma névoa assim, tava dia meio de chuva, tava uma névoa bem forte. E na esquina da minha casa tem um refletor, essa luz bem forte, projetando de baixo pra cima. E eu olhei de longe e eu vi a silhueta de uma vaca. Ela tinha uns 6 metros de altura. Ela era muito grande. Era uma mega vaca. Era uma mega vaca, isso. E eu parei a bicicleta. Meu Deus, que foi isso? Olhei aquilo, daí... Não é possível. Não tem uma mega vaca ali. Eu olhei de novo. Tá, a luz tá projetando numa vaca que tá fazendo essa sombra gigantesca. É isso. Daí eu fui me aproximando. Não era isso. Não tinha vaca nenhuma ali. Era só a silhueta de uma árvore que parecia muito... Caraca. Uma vaca. Uma vaca gigante. Uma vaca gigante. É só isso, só. Como é bonita essa história. Olha pelo lado bom, Aurim. Quando chegou perto, pelo menos tu viu que não era. Imagina se tu te engana e tenta tomar leite. What the fuck? Ai, por quê? Por quê que você faria isso? O cara tentando ordenar a sombra da vaca. Mas o bizarro é que, tipo, de dia tu não vê nada, sabe? Tu nem reconhece o que estaria fazendo isso. É uma... De dia ou de noite? Não, de dia, eu tô dizendo que tu não reconhece nada disso, sabe? Tu nem tá. consegue ver o que poderia fazer isso. Porque não é um formato de vaca que tem árvore. É um formato de vaca. E aí ele me falou pra mim, né? O Aurim tava... Eu tava na mesma cidade que o Aurim nesse dia. E aí ele me disse, não, mas é verdade, é verdade. Eu fui lá de noite, passei por lá com meu veículo carroça. Uma carroça de motor. Um dia de névoa. Um dia de meio névoa também, assim, de noite, de motor, escuro. nunca vi, mas... E eu vi a mega vaca. Tu viu também? Que vaca? Vi uma vacona. Caraca. E é muito engraçado porque ela, bem de ladinho, assim, as guampas e tal, assim. E mesmo sabendo que não era, parecia uma vaca mesmo. Que louco. É, isso é ilusão de ótica, né, que chamam. É imaginação também, né? Um pouquinho, né, de quem... Também, bastante. Passa a imaginação, me deu um abraço. Mas, ô Gabi, eu não sabia que se chamava de terror noturno, mas eu tinha tanto medo. Eu vou confessar só pra vocês aqui, né, porque é meio vergonhoso, assim, mas como não tem ninguém ouvindo, tá só vocês. Mijava. Não, cara, eu acordava no meio da noite com a bexiga muito cheia e vontade de fazer xixi. E eu tinha tanto medo que eu fazia xixi na cama. Eu não conseguia me levantar pra ir no banheiro. Sabe por quê? Eu já contei essa história aqui. Na casa onde eu morava, o chão, ele era de parquet, que também é chamado de taco. Um piso com várias madeirinhas, né? Quadradinhos. Uma do lado da outra. Sim. Quando eu acordava no meio da noite, eu acho que pela diferença de temperatura, né, do dia pra noite, né, que de noite acaba esfriando mais, e daí as madeirinhas, elas mudam o tamanho e começam a dar aqueles estralos. E eu acordava de noite, já tava tudo escuro, eu já tinha medo, né, uma criança atormentada, e parecia que eu ouvia o som de passos dentro da minha casa. E a minha mente de criança associava que os passos estavam vindo lá da sala e parando do meu lado da cama. Então eu não conseguia levantar de tanto medo. Eu botava a coberta em cima da cabeça como se eu fizesse um casulo. Nossa. E eu dormia. E daí eu... Não que eu fizesse, vou fazer xixi na cama mesmo, é isso. Sim. Não, eu ficava com tanto medo que eu ficava me obrigando a não ir segurar a bexiga. E daí quando eu pegava no sono, eu acabava fazendo xixi. E mijava. Não, criança não mija outro, ó. Criança faz xixi. Tá, xixi, ok. Mijar é feio, né? Mas assim, ó, em relação a isso, Lusa, de tu ter medo de escuro... Comprar uma lanterna. Temos um Sherlock Holmes aqui. Pois é. E aí fica engraçado isso, né? Porque o elfo não enxerga no escuro. O elfo sim, mas a lua é meio elfo. Eu sou meio elfo, daí eu só enxergo meio. Meio, só enxerga meio um pouquinho. E aí fica tudo estranho, né? No escuro. Enxerga meio escuro. É, daí fica pior, né? É, assim, ó, tu pode simplesmente sempre andar com uma tocha, mas se tu quiser realmente enfrentar... Não recomendo que as pessoas deitem na cama com uma tocha do lado, né? E vão dormir com a tocha. Não me parece muito seguro, né? Não parece mesmo, né? Mas se tu querer enfrentar mesmo, Lusa, o escuro, aí eu acho que tu pode também, a mesma coisa que eu falei pro Tiamat, conversa com quem tu acha que possa estar ali. Com o escuro, tá. Aham. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. É. Ou Senta escuro. na beirada da cama. Não é uma ideia muito boa, tá? Todo mundo fala que não é pra chamar, entendeu? É, eu não vou seguir essas dicas aí. Tu conversar com o escuro é tranquilo, o problema é se ele responder.
Ó, eu só queria dizer que o meu avô é espírita, né? Não, Gabi, não faz eu ficar com medo de novo. Não, mas para, não é... Eu não sou espírita, né? Não tenho religião, mas o meu avô é, e ele pratica, ele vai em centro espírita a vida inteira, né? E meu avô é uma pessoa muito reservada, assim, sabe? Ele é muito, muito quieto na dele. E uma das poucas vezes que eu e meus primos, a gente ficava lá na casa da minha avó e fazendo perda, né? Criança, assim, tudo que a gente podia fazer de aprontar, a gente fazia. E acho que uma das poucas vezes que a gente levou esporro do meu avô, assim, que ele, tipo, foi chamar atenção, foi quando a gente resolveu fazer essas brincadeirinhas de chamar espírito, sabe? Ou, tipo, chamar pro nada. Sabe essas coisas, assim? Tentar invocar alguma coisa. Sim. E daí ele falou assim, eu nunca esqueci, gente, eu tenho 30 anos, eu acho que isso aconteceu há mais de 20 anos atrás, entendeu? Eu não esqueço. Trauma. Que a gente não fazia esse tipo de coisa, porque a gente nunca sabia quem a gente tava chamando. Não, claro. Eu também acho. E pra mim é a minha filosofia pra qualquer coisa. Você pode chamar meu nome, se eu não estiver te vendo, eu não vou responder, entendeu? Eu não vou olhar pro escuro do nada e falar se tem alguém aí. Não quero saber. Se tiver, fique quietinho na tua e não me enche o saco, entendeu? Eu não vejo a hora de eu ficar idoso pra poder traumatizar a criança. Cara, isso é tão errado. Como assim? Que é muito bom, porque a criança ela é uma esponja, né? Qualquer coisa que a gente fala, ela absorve e guarda pra vida. Ai, que horror. Eu já ouvi várias coisas também, não de membros da família, assim, porque eu nunca tive convívio com meus avós. Mas até porque são crenças, né? Não dizendo que não é verdade, ô Gabi, jamais. Não, imagina, é uma religião também. Ele acredita no que ele quer, assim. Não. Sim. As pessoas acreditam no que elas querem. A gente só tá aqui pra... Mas a gente é influenciado, né? Sim. Porque o que é o idoso? O idoso que tu conhece, ele é aquela figura de experiência, né? Ele é aquela pessoa que tu olha assim, essa pessoa tem mais experiência do que eu. Então vou ouvir atentamente o que essa pessoa tem a dizer. E daí a gente absorve bastante qualquer coisa que os mais velhos nos falam, né? Não sei se hoje em dia isso ainda acontece. No século XV, né? Geralmente era assim, né? Hoje em dia já é... Século XV, cara. Faz tempo, hein? Tu viu, Gabi? Tô tendo que apontar aqui de testemunha, né? Porque ele falou da Luz e agora ele te chamou de velha, né? Não é por quê? Ela ouviu o avô e tu falou que isso é coisa do século XV? Também acontece, né? As pessoas não querem se deparar com a verdade. Mas por falar no escuro, que é uma coisa, querendo ou não, visual, o que você não vê também é visual, veja bem. Veja bem, ó. É visual porque ele se projeta na imaginação, é pior ainda, né? Exato. É a imagem que tá na mente, né? É outro lugar. O meu medo não tem nada a ver com imagem. Caraca, que gancho bom. Ele tá relacionado a um outro sentido. Eu já comentei ele em alguns episódios antigos aqui e tal, mas o meu medo, ele tá relacionado ao sentido da audição. Ai, e só eu porque tenho... tu é um bar, né? Tá. Posso falar? Calma, Maria do Bairro. Então, eu tenho muito medo de sons indistinguíveis, ruídos, coisas que eu não consigo identificar o que é. Principalmente relacionado à tecnologia, de rádio, sons de interferência magnética ou coisa do tipo, sabe? Olha, me causa assim, além de um desconforto, dependendo da situação, eu tive experiências muito ruins com coisas relacionadas a sons. E principalmente em filmes, então, que exploram isso, eu me cago. Tá, mas como assim, Tro? Conta uma experiência ruim que tu teve. Vou tentar explicar. Vai falhar, né? Você só está de ouvinte, sabe? Tu vai falhar, mas vamos lá. Imagina, por exemplo, um rádio com uma sintonia meio bugada, onde tu consegue escutar uma rádio misturada a outra rádio junta, que não tá bem sintonizado, sabe? E aí tem nessa frequência estranha... Estática. Exato. Nessa frequência estranha, você ouve um som indistinguível e distorcido de uma voz. Talvez em alguma outra língua, talvez alguma coisa meio fantasmagórica, não sei. E esse som ruidoso, num volume alto, claro, né? Me perturba muito. Ou simplesmente um som distorcido. Pensa numa vitrola e pensa num som de tu arranhando o disco e parando, travando a vitrola. Aquele som, sabe, da voz distorcida também me dá muito mal-estar. Ou sons, por exemplo, olha só, teve um tempo atrás que eu mencionei num episódio aquela rádio russa fantasma, ou VB 76, uma parada assim. Me traumatizou um pouquinho também, Tro, obrigado. Isso é uma coisa pra mim bizarra que me dá muito medo. Muito medo mesmo, sabe? Não sei se vocês conhecem, a Gabi deve conhecer, não sei. Pois é. Pra quem não tem essa coisa com sons, provavelmente deve pensar, caraca, nada a ver de escutar um som bizarro, né? Mas eu tenho muito com isso, não sei o que vocês tenham. É que eu acho que, por exemplo, nesse caso aí, tu não conhece porque tu não sabe falar russo, né?
Porque eles podem estar... Isso é uma propaganda de Isso é uma margarina que rádio eles estão falando. normal. Como... Mas não importa. Eu fico questionando, tipo, não querendo questionar o seu medo nem nada, né? Depois que eu contar qual é o meu, vocês nunca mais vão me levar a sério. Já não me levam muito, né? Então, depois disso, é só ladeira abaixo. Eu falei como ela é otimista, né? Mas, tipo, é medo mesmo ou é um desconforto por uma questão, assim, tipo, você falou de barulhos mais... Algumas experiências que eu tive foi desconforto, né? Mas eu tenho medo a ponto, assim, de me fazer afastar, sabe? Tem muito pesadelo em relação àquilo, né? Tá. Eu vou dar um exemplo de filme, por exemplo, já que a gente tá falando de filme, né? Não. Tem uma cena em específica do filme Contatos de Quarto Grau. Vocês devem saber do que eu tô falando. Eu não assisti, mas eu sei Não, qual é também o não. filme. Eu nunca me formei nesse filme. Que aparece os vídeos, assim, da onde teve uma... É quase como se fosse uma possessão, mas é como se fosse o alien lá tentando também, por intermédio da... Não é psicanálise, é do... O que ela fazia? Técnicas de regressão, não era? É. Uma coisa assim, né? Yoga. O quê? Que Eu assisti o filme, né? o sujeito lá, ele senta na cama e fica meio que na televisão, assim, meio que desintonizado, e ele meio que flutua na cama sentado, falando umas vozes bizarras, gritando, som indistinguível numa língua, e depois eles falam que é em sumério, e aquilo ficou na minha cabeça durante muito tempo me perturbando aquela cena, sabe? Simplesmente um grunhido de uma pessoa falando num som mal sintonizado, algumas palavras em sumério, sabe? E aí depois, antigamente também eu tinha visto falar dessa rádio, sabe? E isso é uma coisa que causa muito pesadelo, sabe? É uma coisa muito... Claro, tu pode simplesmente desligar a televisão, por exemplo. Deu, acabou. Assim como tu tá no escuro, tu pode acender a luz, né? Mas é uma coisa muito bizarra, muito bizarra. A tua primeira experiência com medo disso, tu lembra qual foi? A primeira vez que tu descobriu esse medo. Lembra qual foi a primeira coisa que te deu medo, que tu ouviu e te deu esse medo e depois foi recorrente? Sim. Eu nunca parei pra pensar. Não sei se vocês pensaram também no de vocês nisso, mas eu nunca parei pra pensar na primeira vez que eu racionalizei. Oxa, acho que eu tenho medo disso. Eu sei exatamente por que eu tenho medo de espírito. Eu já contei aqui no episódio. É no episódio, eu acho, de Halloween do ano passado. Eu não sei porque eu tenho medo. Como a Gabi comentou, eu sempre fui uma criança que tinha dificuldade na hora de dormir, assim, pegar no sono. Porque eu tinha medo das coisas, sei lá. Daí tinha que chamar minha mãe e tal. Já sei. Quando eu era criança, tava passando na rua o carro do ovo. É o carro do ovo passando aqui na sua rua. Que vende ovo. E eu nunca entendi o que ele falava naquele microfone. Meu Deus do céu. É o carro do ovo que está passando. Alô, freguesia. Pelo menos o que passa aqui perto de casa é assim, tá? Aqui não tem carro do ovo. Terror de todos os cachorros, né? Porque eles escutam isso e eles começam a uivar. Tadinhos. Mas aquilo é um microfone muito ruim. Geralmente é um som que tu não estende nada o preço das coisas, né? Não estende nada. Não estende nada. Também não se propaga tanto, né? Tá bom. Falando em filmes mais atuais, só pra mencionar um filme que é aquele filme Nope, né? Não Olhe. É um filme que esse diretor ele tem explorado muitos sons no filme, sons desconcertantes, sons estranhos, que não são trilha sonora especificamente, né? Uma composição de melodia. São sons, ruídos e coisas que, nossa, pra mim, só aquilo ali já é suficiente pra deixar o filme muito aterrorizante pra mim, sabe? Isso que tu não assistiu num cinema, cara. Ah, imagino. Mas eu assisti em casa sozinho com fone de ouvido. Fone de ouvido também dá uma imersão bem grande, né, dentro do fone. É. No cinema, tu só pega a mão da pessoa ao teu lado e é isso aí. O quê? Se tu conhecer ela ou não, tanto faz. Se controlar todo mundo de mão dada, sai do cinema uma grande ciranda. Filme de terror. E como enfrentar o medo de sons estranhos? Usa sempre um fone de ouvido ouvindo música. A vida fica muito melhor ouvindo música. Vocês não têm a sensação... Eu tenho uma trilha sonora da minha vida pra cada coisa que eu tô fazendo. Eu tô correndo, daí eu boto uma música que... Eu sou muito influenciado por sons também, só que no meu caso positivamente. Tipo, eu boto uma música, parece que me dá um gás, dependendo da música, me dá um gás muito forte. E por isso, por exemplo, quando eu tô deprimido, eu não posso... Me dá vontade, mas eu não posso escutar música triste. Tu senta na janela do ônibus, fica escutando uma música triste, olhando Sim. as gotas da chuva correndo na janela. Sem zoeira, pessoal. Já aconteceu de eu estar de boas, assim, de bom humor. E daí eu botei numa playlist assim, faz tempo que eu não escuto essa playlist do Spotify. Eu tenho uma playlist só de música triste, né? E daí eu botei a playlist e quando tocou 3 músicas eu tava chorando e não sabia por quê. Demência? Que influenciável. Esse nível de influência que a música causa em mim, assim, é muito louco. Toda vez que tu começar a ouvir esses sons esquisitos, tu começa a gravar esses sons e pega só pequenas partes dele e começa a fazer uma música. O miserável é um mula. Vai te acostumando. Caraca! E assim tu perde o medo. Faz o teu medo
música. Dinheiro. Seu medo. Ou você pode tocar o contrário, que nem o disco da Xuxa, sabe? E daí você escuta alguma mensagem satânica. Caramba! É verdade. Porque, na verdade, que você tem medo é do som estranho, não é de satanismo, né, Troca? É verdade. Mas eu acho que a Gabi falou uma coisa, só que é o contrário, Gabi. E se esse som sinistro que eu escuto, imagina que eu reverta eles e, na verdade, ele se transforma numa melodia muito maravilhosa, linda. Pra mim, Não vai dar, não. é só a questão de perspectiva do negócio, reverter. Tá dando uma solução pra ti mesmo que o Aurinha acabou de dar isso. Não, ele falou em pegar essas músicas Troa vai e virar transformar latino, em né? música. Ele vai estar copiando as ideias dos outros, né? Pô, o Ari me fez pensar nisso, claro. Transformando do meu medo, dinheiro. A terapia de enfrentar dessa maneira brusca aí, eu não sei se funciona muito, tá? A gente precisaria chamar o Túlio aqui, que é psicólogo, né? Pra dizer pra gente se faz sentido. Não sei se é uma boa ideia, tá? Enfrentar seus medos dessa maneira. Mas testa e depois conta pra gente o que deu, Troca. Faleceu. Beleza. E nunca mais voltou. E esta foi a sua última participação no podcast. Posso contar um caso que aconteceu comigo e depois contar o meu medo? Porque o meu medo é muito besta. Ai, e vocês vão rir. pode. Ninguém vai levar a sério. Então, eu queria contar um caso que aconteceu comigo que não tem nada a ver com o meu medo, mas que me deixou com um pouco de medo. E daí a gente faz o clima. E eu já tô mandando no podcast dos outros aqui, né? Não, Vamos fazer pode assim que ir, fica vai mais lá. legal, gente. Só um parênteses, Gabi. O último episódio de Halloween que a gente gravou, que também tinha como medo, isso aí não é zoeira. Eu consegui editar ele só de dia e pausadamente, porque eu ficava com medo de eu mesmo editando o episódio. Você acredita nisso? Esse é o nível de cagaço. Tem uma história que aconteceu comigo esse ano, eu acho que foi no começo do ano. Eu moro em apartamento, né? Não, eu também. Moro com o meu namorado e com o nosso cachorro. Não, eu não. Ainda bem. Nosso cachorro tem 17 anos, ele é um idosinho. A gente tem o nosso escritório, que é onde eu gravo essas coisas, né? E escritório que tem ring light e tem tripé, essas coisas, tem muitos fios, né? E como o meu cachorro é velhinho, a gente fecha a porta pra ele não entrar, porque ele acaba ficando preso, sabe? Sim. Ou não consegue sair, derruba, se machuca. Então a gente meio que tem o costume de sempre fechar a porta do escritório e pra ele não entrar sozinho aqui. E ele dorme com a gente no nosso quarto, né? Na caminha dele do lado da nossa cama. E teve um dia que eu acordei à noite e eu juro pra vocês que a porta do escritório tava aberta. Ah, não. Mas eu tinha fechado. Ah, não. E eu fecho ela toda noite. Toda vez que eu saio daqui, Caraca. eu sou a última, porque eu trabalho de noite também, eu fecho. O cachorro tava sentado e mexendo no computador. Eu não tô louco! Não, ainda não chegou nisso. Editando podcast. Editando. Eu escutei barulhos vindo do escritório, tipo, justamente os barulhos que ele faz quando ele fica enrolado, sabe assim? Metal batendo em metal, o rabinho dele batendo nas coisas, os fios se mexendo. E eu acordei super assustada, e daí eu cutuquei meu namorado falando assim, né? O nome do nosso cachorro é Puff. O Puff tá lá, né? Vai se machucar, não sei se a porta abriu. E eu juro pra vocês, o Puff tava deitado na cama. É você, Satanás. Meu Deus. Ai. do céu. Dormindo. Ele estava capotado. E assim, ele é um cachorro idoso, ele não se locomove muito Sim, rápido, tão sabe? Não rápido. tem como Sim, ele não estar. tinha como. E tu não foi ver o que tinha lá? Você acha que eu fui ver? Eu fui pro lado e falei assim, boa noite, o que estiver aí vai embora amanhã, tchau, tchau. Ai, nem fechou a porta. Ah, que você... Morre, diabo! Não, eu já assisti muito filme de horror, não. Tá aí o teu namorado? Também não, voltou a dormir. Mal escutou o que eu tinha pra falar. Meu... Eu sei exatamente o que tu pode fazer nessa situação pra resolver esse problema. Mudar de apartamento. O teu apartamento é alugado ou ele é comprado? Ele é comprado. Ah, então é mais fácil. Caramba. Tu pede desculpa pros vizinhos e tu vai precisar de 1 galão de gasolina e fósforo. Meu Deus. Tá resolvido. Que hora era isso, Gabi? Ah, era de noite já, madrugada. Sabe aquele sono que você já tava dormindo? 13h33. Eu não olhei o horário, mas sabe aquele tipo assim, que você já dormiu e você acorda Sim, é de noite, tá madrugada. escuro ainda, é madrugada. Caraca, não, tu já pensou se pra piorar a situação aí tu ignora, né? Aí tu volta a dormir, aí abre a porta, e aí tem uma silhueta na porta assim, aí a pessoa acende a luz e é o teu namorado. E ele diz assim, amor, eu tô procurando um negócio que não achei. E aí tu olha pro lado e não é o teu namorado, tem ali. Doppelganger.
Isso daí é tipo aquela tirinha, né? Que o pai chega assim, filho, eu tô com medo, tem um monstro embaixo da cama. Daí o pai não tem nada. O filho, olha aí, pai, que tem um monstro sim embaixo da cama. Daí o pai olha embaixo da cama, tá o filho dele apavorado, pai, tem alguma coisa em cima da cama. Daí acaba a tirinha. Isso me lembra uma vez que eu morava com meus pais ainda, com a minha irmã, e daí simplesmente meu pai acordou de manhã e a porta do apartamento tava aberta. Meu Deus. Tipo, não destrancada, tava aberta. Mas pode ter sido um bandido, né? O quê? Mas não, aparentemente nada sumiu. Entre um espírito e um bandido, a gente fica com o bandido, né? Cadê o cara da lógica aí? Aparentemente não sumiu nada. Não, mas ele podia estar fazendo só degustação. Nossa. Será que é aqueles negócios tipo parasita que tem uma pessoa morando no meu apartamento? Eu não sei. Nossa. Frogging. 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 É frogging que se chama isso. O Troy é mais carinhoso, é frogging. Ô, Gabi, eu vou te falar, é uma situação aterrorizante, né? Mas aí imagina que tu acorda de manhã e tu entra na sala lá com muito medo e tu olha e o episódio que tu tava editando tá pronto. É o demônio influencer. Ele usa o seu ring light enquanto você dorme. Tudo bem daí, né? O ring light realça vermelho, né? Nossa, eu tenho vários casos desses, assim, de verdade, assim. Posso contar só mais um rapidinho? Pode. Sim. Eu tenho um que aconteceu comigo quando eu morava na casa dos meus pais, né? Minha mãe saiu e eu fui tomar banho. E o banheiro que eu usava, né? Ele dava pro corredor da casa. E eu deixei a porta entreaberta, não sei porquê, assim. Tava tomando banho e eu vi minha mãe passar. Falei, voltou? Ela disse, voltei, Só que quando eu saí do banho, minha mãe não tinha voltado pra casa ainda. O sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Tem poder! Caramba! Foi falha na Matrix? Sei lá, mas eu vi, eu juro pelo cachorro, entendeu? Que eu vi alguma coisa passar e era muito parecido com a minha mãe e falou que tinha voltado e não era minha mãe, então... Gabi, não tem jeito. A gente vai precisar de pelo menos 2 caixas de fósforo pra quantidade de coisa. Vou ter que queimar eu mesmo, então, porque o problema sou eu. Que Era outro lugar. Meu Deus do céu. Bora! Ela tá enrolando aqui pra dizer que ela tem umfalofobia. O que é isso? Medo do umbigo. Eu achei que era de um palumpa. Eu pensei também. Meu medo, na real, é um medo muito estúpido. Não tem nada a ver com espírito, não tem nada a ver com sobrenatural, com escuro, com barulhos. Tenho medo, eu morro de medo de sapo. Sapo. Mas olha só. Eu não consigo nem ver vídeo / foto de sapo. Era frog? É o frog. É o frog. A minha mão começa a suar, só de pensar, assim, sabe? Só de falar também já deve estar meio desconfortável, fobia? né? É bem uma fobia mesmo. É, fobia. Eu acho que essa é a primeira fobia. Eu tenho vários sonhos, assim, por exemplo, de que eu tenho que chegar em um lugar, em um caminho, sabe? E o caminho tá cheio de sapo. Caramba! Eu não lido bem com sapos, assim. E é estranho, porque eu nunca morei em lugar que tem sapo, entendeu? É só espírito, né? Tranquilo. Só espírito. Ou são espíritos de sapos, já pensou? Talvez seja isso. Que abre porta, que é mais tenso ainda, né? Nunca tive, assim, nunca morei em lugar que tinha, então não sei a raiz, assim, porque tem gente que fala, sei lá, tenho medo de aranha porque na minha casa tinha aranha, sabe? Não, eu sempre morei em apartamento, então... Caraca. Nossa, tu ia pirar se tu morasse onde eu morava, Gabi, porque na esquina da minha casa tinha um valo assim que era tipo a quadra inteira, e daí de noite parecia que tinha um coral ali dos sapinhos fazendo aquele barulhinho com a boca. Nossa, horrível, sabe? horrível. Tipo, fazendo... Que merda. Não é bem assim. Eu fico com as pernas bambas até, se eu vejo, assim. É uma fobia, né? Aquele filme meia boca do Dustin Hoffman, que é de exorcismo, me esqueci o nome, ritual, uma coisa assim. Pra ti deve ser tenebroso, aquelas cenas dos sapos, aquelas coisas todas. Nossa, eu não gosto nem de ver nada que tenha sapo, assim, sabe? Uma vez tinha um vídeo circulando na internet de um menininho que ele entra dentro de um balde com sapos. Nossa senhora. Aí ele abraça os sapinhos, né? Ai, meu pior pesadelo, aquilo lá, gente, horrível. É só com sapo ou tu também tem medo de perereca? É claro. Pra mim é tudo igual, essas coisas aí. A rã, sapo, perereca, tudo é parecido, né? Uma salamandra. Na hora ela não vai parar pra ver o que Olá, é. Com licença, você é um sapo? Que tipo de sapo você é pra eu saber se eu tenho medo?
Mas é só sapo ou é anfíbios em geral? Ai, meu Deus. Não, só pra saber. Não, só sapo. O resto não me incomoda. Assim, não tenho medo de nenhum outro animal, sabe? Sim. Com exceção de dragão de Komodo. Eu acho eles muito malignos, assim. Ah, mas é bizarro, né? Aquele bicho. É. Os parentes aí, Tiamat. Não sei o que tá falando dos primos. Eu não tenho problema com nenhum animal. Eu já parei pra pensar assim, porque isso é fobia, né? A fobia é uma coisa bem mais... Eu acho que a gente falou até agora de medos, mas talvez a Gabi tá trazendo uma fobia, que dá um grau diferenciado de medo, né? Uma outra coisa, assim, né? Tem níveis de fobia. Por exemplo, tu conseguiria ficar no mesmo ambiente que tu sabe que tem um sapo, Gabi? Não. Ou não? Teve uma vez quando meu namorado morava em casa, né? E o cachorro morava com ele, né? O cachorro virou meu depois que a gente se juntou. E a gente tava lá na casa e tinha um sapo. Eu paralisei, eu só ficava chamando o cachorro pra ele vir. Tipo, falava, Puff, pelo amor de Deus, sai daí, cara, venha pra cá. Eu não consigo te buscar, porque Caraca. eu não consigo, assim. Eu fiquei paralisada. Mas tu tem alguma experiência que te remonta, assim, o princípio desse medo ou não? Tu Não, sabe você dizer, acredita que eu não consigo traçar uma origem? Te sugiro como poderia vencer, porque a fobia é um negócio que tu exige muito esforço pra tu vencer e tem que ser uma coisa que é feita por doses pequenas, né? Tipo, primeiro é tu ver uma foto de um sapo, digamos assim. Eu diria que a primeira coisa pra ti é ter um anfíbiozinho. Ter um sapo de estimação. Não, obrigada. Não. Ô, Tiamat, só um pouquinho, Tiamat. Tá? Calma. Começa com o sapo de pelúcia, né? Não. Um girino. Gente, eu acho que eu não preciso vencer, assim. Eu tô bem... Ela não sabe? quer. Porque não é uma coisa que vai te acrescentar na vida também, né? Eu moro em cidade grande, assim, tipo, no sentido assim, onde eu moro não tem sapo. Mesmo quando chove, sabe? Não tem. É que eu queria projetar em ti, na real, a minha vontade de ter um Pokémon da vida real, que é um axolote. Tu já viu esse bichinho? Não. Ai, é muito fofo. Ele é uma salamandrazinha. Ah, eu já vi, ele é bem bonitinho mesmo. Tem um Pokémon, Parece um Pokémon inspirado nele. É fofinho, não, ele é fofinho. Ele é uma salamandrazinha que... E ele parece que sorri, né? É parente Gente dos boa, sapos. gente boa. É, podia começar tendo um axolote. Aí depois tu dá ele pra mim. Tá bom. Não sei no que isso vai te ajudar, mas eu fiquei feliz. E tu começa assim, ó, Gabi, quando alguém te criticar, começa a aceitar as críticas, entendeu? Mesmo se tu vê que eles estão errados, aceita. Que tem? Tu aprende a engolir sapo. Ai, que péssimo. Depois dessa eu me retiro. Tchau, gente. Muito bom conversar com vocês até agora. Até a próxima. Até nunca mais. Tranca a porta lá, Trova, ela não fugir. Era, tem um sapo lá do outro lado, não vai. Caraca, que Já que a gente tá falando de medo, vou falar de coragem. Eu estava um dia na minha casa, na minha toca, um bom halfling, e aqui na minha casa tem alguns sapos, algumas perecas também. Eu estava de dia na cozinha e sabe quando vem aquele pensamento intrusivo, aquele chamado pro vazio? Não. Pra tu fazer uma coisa nada a ver no momento. Ah, sim. Eu fiz isso, eu tava sozinho em casa e eu fiz eu não vou falar o que é que eu fiz, mas eu fiz. Caraca. De sensação que quando tu faz, tu fica com vergonha que tu fez. E o meu medo era estar sendo observado naquele momento. O medo é ser observado. Eu tô muito curioso. Caraca. E ao mesmo tempo com muito medo. A minha imaginação, ela foi longe. Ver o que tu vê. Imaginei você lá fazendo um feitiço Eu olhei lá, pela né? janela. Sabe? Aquele feitiço ali e tal. É a maior putaria. Não tem nada disso. Mas sendo observado por alguém ou, sei lá, uma câmera? Eu moro perto de uma floresta. Ao lado da minha casa tem uma floresta. Sim. E essa floresta dá direto na minha janela, assim, 5 metros de distância. E dá... Seres da floresta te observando. Parece bom. Danada! É não sou muito bom. exibicionista. Não, tem uma floresta. Ah, tá. Sim. Eu não consigo ver se tem alguém me observando na floresta. Então esse é meu medo. Entendo. Meu medo de estar fazendo algo e olhar pro lado Sim. e ter 2 olhos me olhando. Independente do que tu estiver fazendo. Se eu estiver passando vergonha, alguém estiver me filmando, eu tenho problema também. Ah, entendi. Mas é tipo uma coisa meio voyeur, tem medo de voyeurs, é isso? Não, eu tenho medo de stalk. Já viu o filme Janela Indiscreta? Tipo a série Você, sabe? Tu tem medo de Stalker. Stalker. Tem um filme que saiu recentemente que chama The Watcher. Ele é de 2022, que é uma moça que também sente que ela tá sendo observada. É uma sensação horrível. Horrível. Porque quando o Aurim falou desse negócio, sabe quando vem te dar uma vontade de fazer uma coisa idiota? Eu tenho isso, mas geralmente, cara, por incrível que pareça, uns pensamentos muito idiota de meio suicida, assim. Morar no 5º andar e pensar, será que se eu pular do 5º andar eu vou ficar bem? Isso aí que você disse é tudo burrice. Caraca, umas ideias idiota, assim. que loucura. Que parece que o teu cérebro tá atentando contra o teu corpo. Ah, não, calma, que não foi tão longe assim. Que loucura. Eu já vi um treco disso. Será que tu tá andando na rua e... será que se eu sair correndo agora,
todo mundo vai ficar achando que eu sou maluco, sei lá. Umas coisas assim, sabe? Umas ideias que tu jamais vai fazer, mas só de tu ter aquela ideia na tua imaginação, tu já cogita aquilo e tu já te sente um idiota por ter cogitado aquilo. Caraca. Só eu tive isso. Caraca. Coisa, né? Eu não achei que sei, todo mundo ia eu falar, achei meio acontece estranho. toda hora comigo. Meio estranho. Acontece comigo também, Tiamat. Pelo menos alguém. Você me tirou desse prédio. Nunca vocês tiveram, assim, umas ideias de passar por adrenalinas, assim... Eu já tive vontade de saltar de paraquedas, mas não saltar de um prédio, assim, do nada. É uma coisa idiota? Não. Saltar de paraquedas para pensar. Não. Claro que é. Não é idiota. Por quê? Por que saltar de paraquedas? Porque é um esporte, gente. Tu é esportista. Tu nunca saltou de paraquedas. Tu é esportista agora. Saltou uma vez. Mas eu tô dizendo que eu tinha vontade. Isso pode ser feito de maneira segura, assim. A gente tá falando de ideias... Sei lá, quando eu era criança, uma vez, eu achei que era uma boa ideia puxar a TV pra esticar o fio e eu poder pular fingindo que eu era um Power Ranger, entendeu? E quando eu fiz isso, a televisão caiu na minha cabeça, entendeu? E abriu meu supercílio e eu sangrei um monte, entendeu? Acho que isso é esse tipo de coisa, sabe? O Aurim é tipo isso, faz isso e pensa, caraca, deve ter alguém vendo eu pulando essa televisão. Exatamente. TVlisão. Mas tá certo, Gabi, porque tu só sabe se deu certo o teu plano se a TV te acertar, porque... Quando dá errado. Não, é porque se a TV te acertar e sair faísca é porque tu virou Power Ranger, entendeu? Se sair sangue não... Mas eu entendo esse pensamento estranho. Às vezes eu tô assim num lugar na rua e eu penso, se eu desse um berro agora, o que as pessoas vão fazer? Isso. É tipo isso, é um nonsense. Fazer algo assim muito contra a norma de convívio social. Sim. Aham. Contra a norma de vida também. No teu caso, eu achei... Vocês estão em casa, vocês estão sozinhos em casa, vocês não fazem umas coisas, tipo assim, muito vergonhosas? Que delícia, cara! E cada um com seus fetiches, Não, né? é só eu mesmo. Defina vergonhoso, né? Defina vergonhoso. É. Qualquer coisa que tu não faria na rua. Tomar um banho. Sair de cueca. Qualquer coisa que eu não gostaria de falar pra todos os ouvintes do podcast. Isso. Que tu não gostaria... exatamente. Eu não tenho esse medo, Aurim, porque eu moro do lado de um hotel. Então já aconteceu vezes de eu passar pelado na frente da janela, esqueci uma roupa quando tava tomando banho e fui pegar no quarto e passei na frente da janela. E ainda abana, né? Opa, ei, rapaz. Dizem que todo mundo tem um vizinho pelado. Se tu não tem, é porque tu é o vizinho. Exatamente. Exato. Só que como eu sei que é um hotel, eu sei que a pessoa que ficou ali nunca vai ser a mesma pessoa, então não vai ser alguém que eu vou ter que conviver. Ué, ela pode ficar várias vezes. E se a pessoa morar no hotel? Tem gente que mora em hotel. É a mesma pessoa que tá te vendo pelado faz anos, entendeu? E você acha que muda, mas na verdade é a mesma pessoa. Eu não entendi, gente. Por que vocês estão querendo fazer eu ganhar um medo novo em vez de me ajudar a vencer os meus? Não entendi. Porque é legal. Entendi isso aí. Mas o Aurim, ainda bem que é coisa vergonhosa, sabe? Porque eu tava realmente desconfiado que, sei lá, vai que tem um assassino e tá fazendo alguma coisa e, poxa, será que alguém tá me vendo? Mas seria um medo meio estranho, né? Mas, né, eu entendo por um lado, mas não chega a ser um medo, né? É só essa desconfiança te causa um... Medo, mas tipo, tu sai da tua casa correndo, por exemplo. Tu tá de cueca, saiu do banho e tu pensa, será que alguém tá me vendo? Aí tu sai correndo de medo, é isso? Tipo isso. Acho que não. Aí tu vai pra rua e... Enfim, deixa quieto, né? Deixa quieto. Assim, Aurim, ninguém vai ter interesse em ver as coisas que você faz na sua toca. Ai, que delícia! Eu acho, a não ser que sejam... O negócio sobre eu estar fazendo na coisas... sua toca. Não, ele falou... Pô, não, só um pouquinho. Ele falou que morava numa toca, porque ele é um hobbit, tá, gente? Eu não tô com conotação sexual nem nada. Aí eu nem tinha pensado. E que toda essa história já tá com conotação sexual, sabe? Essa coisa... Desculpa, mas eu fico pensando, ele tem medo que alguém veja ele fazendo alguma bobagem, alguma coisa que, tipo, é vergonhoso, que você não faz na rua. Eu fiquei, tipo... o que pode ser? Eu já fiz o exercício de imaginação de pensar assim, o que aconteceria se alguém tirasse uma foto minha pelada e postasse lá no Instagram? Ó, pessoal, o Tiamat pelado, sim. Tirei uma foto dele. Nossa. Eu acho que no primeiro momento eu ia... Indenizar? Pensar assim, puta, que merda, né? Agora, uma coisa super particular minha, todo mundo viu meu corpo e tal, e daí, claro, vai as questões de cada pessoa. Mas eu acho que eu ia falar, tá aí, pessoal, isso aí, eu sou assim. Não. Putz, tinha uma foto melhor aqui se tu me pedisse. Dá pra trocar
essa aqui tá melhor, esse ângulo. Esse ângulo. Mas olha só, o meu medo não é esse, o meu medo. Não é de ser pego no ato da bobagem, é só... O meu medo é estar sendo observado. Aquela sensação de estar sendo observado. A historinha de estar fazendo algo vergonhoso é só pra entender que eu posso estar sendo observado. Era outra história. Outra história, é. O meu medo é ser observado. Ter a sensação de ser observado. Independente do que tá fazendo. Independentemente do que eu estiver fazendo, é. Claro. Ah, mas isso é bizarro. E tu tem essa sensação de que tá sendo observado com alguma frequência? A janela tá aberta assim, às vezes. Principalmente vindo da floresta. Ah, mas é fácil de resolver esse medo, né? É só fechar a janela. É. Tem dois jeitos de resolver, né? Ou é fechando a janela ou é com uma motosserra e bastante tempo livre, né? A powerful Sith you will become. Meu? Que? Contra a lei, tá? Corta as árvorezinhas da floresta ali, ele não vai ter onde isolar. Essa é uma ideia merda. É. Considerando desmatamento, é uma ideia merda. Claro, por isso que eu digo. Como fazer? Mas tem um jeito fácil, que é fechar a janela, né? Que é muito mais simples. Mas desmatar não vai impedir que alguém me observe. Mas aí tu pode observar de volta. Tá, mas só um pouquinho. Se uma pessoa tá observando o Aurim e o Aurim do nada pega uma motosserra e sai correndo pra fora da casa, eu correria dali. Pelado, entendeu? pelado. Porque eu já tô imaginando pelados o que ele tá fazendo. Por quê? Por quê? E pra encerrar esse episódio, então, que eu sobrevivi, gostaria de dizer que eu sobrevivi, eu venci, eu estou aqui até o final do episódio, não me deu um treco. O problema do Tiamat da edição é o problema que vai ter depois, né? Ele que resolve. Filho da... Mas eu gostaria, já que a gente tá nesse clima de Halloween aqui, festas chegando aí, Dia das Bruxas, né? Não é a origem brasileira, né? O Dia das Bruxas. Aqui era o Dia do Saci, né? Que a gente tinha. Não sei as origens. O Halloween. É, Halloween. Em poucas palavras, qual é uma das mais aceitas origens do Halloween, ô Gabi? É. O Halloween, o nome, né? Ele vem dos Estados Unidos. Essa celebração que a gente faz. A gente não, né? Porque o Brasil não tem tanto, né? Mas quando a gente pensa em Halloween é mais nos moldes estadunidenses. Isso tem raízes na palavra All Hallows Eve, né? Que designava, mais ou menos até o século XV, a véspera do Dia de Todos os Santos, que é celebrado no dia 1º de novembro. E no Brasil a gente celebra o dia 2 de novembro como finados, né? Então seria tipo... Mas as festividades, elas possuem outras origens, né? É difícil porque os historiadores não têm um consenso preciso, né? De quando se originou o Halloween. Mas a grande maioria aponta para um antigo festival celta. Pagão, no caso. Né? Que seria o Samhain, que é o fim do verão. Que seria uma homenagem aos reis dos mortos. Então tinha como característica fogueira, celebrava a época da fartura depois da colheita. Acredita-se que esses festivais eram celebrados até o final de outubro. Daí, claro, mudança de ritos, linguagem, significados. Os galeses, por exemplo, eles celebravam o Calangaef, né? Esse tipo de coisa. Mas o marco mais decisivo, né? Foi quando a Igreja Católica, lá por meados do século VIII, mudou a data do Dia de Todos os Santos de maio para 1º dia de novembro. Então, isso pode ser visto como uma tentativa de cristianizar esses festivais pagãos. Sim. Que era algo muito comum na época, assim, quando a Igreja Católica começa a incorporar ritos e crenças pagãs na tentativa de enfraquecê-las. A celebração cristã dos santos e o Samhain meio que foram unidos e misturados. Agora, o Dia das Bruxas, que a gente conhece, né, surge lá entre 1500 e 1800, assim, só 300 anos. Bem preciso, né? Que são as celebrações com fogueiras e rituais com adivinhação do futuro, pescas de maçã, e essas fogueiras também serviam para repelir bruxaria, auxiliar o caminho das almas. E diz que esse festival chegou nos Estados Unidos lá pelo século XIX, quando os irlandeses, eles migram, né, com a grande fome, né? Milhares de pessoas vão para América do Norte levando suas histórias e tradições. E daí meio que foi lá que isso se tornou uma brincadeira. As tradições de adivinhação, foi nos Estados Unidos que a abóbora se tornou sinônimo de Halloween, que surgiu a tradição moderna dos doces e travessuras. Então, Eu ia comentar que pra quem já assistiu Midsommar, o terror tem tudo a ver com o festival de verão, né? Midsommar. Você vê que tá relacionado total ao terror. Mais ou menos. Já que a gente tá fazendo uma associação a filmes, eu gostaria de deixar aqui então pra gente finalizar esse episódio, contando aqui com a ilustríssima presença da Gabi. Já te agradecer, Gabi, muito obrigado por ter aceitado vir gravar com a gente, que mesmo que você não quisesse, tá? Agora já é tarde, já gravou, não tem o que fazer. Gostaria de te agradecer aqui e a sua especialidade, né, de filmes, né, como uma cinéfila. Eu acho que cada um pode contribuir aqui e trazer uma recomendação de filme de terror
terror, tem que ser um negócio que assustou mesmo, sabe? Mas relacionado aos nossos medos aqui também, né? De preferência. Mas então, cada um de nós aqui vai trazer um filme relacionado aos seus medos, né? Aos medos que a gente comentou aqui, pra indicar. Não sei por que a gente tá fazendo isso, porque é meio torturante pra nós mesmos, né? Fazer isso, pensando bem, mas tudo bem. Não achei, tá. Então, cada um aqui vai trazer uma recomendação de filme e eu acho que a gente tem que começar pela nossa convidada. Gabi, o que tu recomenda? É um filme de sapo, né? Que tem que ter. Se depender de mim, vocês vão ter que assistir A Invasão das Rãs, que é um filme de 1972, que é justamente isso, assim, várias espécies de animais que acabam invadindo, assim, inclusive vários sapos. Caraca. É um filme que a gente lembra até hoje porque nunca saiu da memória, né? Não. O Troll não entendeu, eu tenho certeza que o Troll não entendeu. Meu. Mas tem um filme bem tenso da Disney que é A Princesa e o Sapo. Mas eu tenho 2 filmes que eu acho que dão medo, assim, né? Pra quem quer fazer uma sessão dupla de Halloween. Um é o Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado, que é esse filme tailandês de 2004, que é muito, muito bom, assim, vale muito a pena. É maravilhoso. E tem um outro que é um filme sul-coreano, que eu indiquei ele esses dias no Twitter, mas eu acho ele aterrorizante, que chama Gonjiam, Manicômio Assombrado. Ele é de 2018 e ele é um found footage sul-coreano. Found footage me gosta, hein? Footage é coisa com pé, não é? Não! Meu Deus. Tu encontra um pé. Ai, que péssimo. Pera, Mudou o clima do meu filme agora. Como é que é o nome? Porque eu botei aqui Gonjiam e apareceu um vocalista de K-pop. Gonjiam. Gonjiam. 2018. Manicômio Assombrado, né? Então é tipo uma Haunted equipe de uns youtubers, assim, de uma websérie de horror. Eles vão pra um hospital psiquiátrico abandonado e pra fazer uma live. E digamos que as coisas não dão muito certo. Vamos fazer uma live e aparece uma Daphne. Mas esse é uma parada mais bem found footage, com jumpscare e uma parada mais assim, né? In the left, the right, in the middle. Ele tem uma ambientação muito massa, assim. Eu não sou contra jumpscare desde que ele seja bem utilizado. Eu acho que cinema sul-coreano de horror, eles fazem isso bem. Eles conseguem construir horror a partir da ambientação, não só usando jumpscare, sabe? São filmes mais... Eu não sei, são filmes que me dão muito medo, geralmente. O filme que eu vou indicar fala um pouco sobre o meu medo. Na verdade, eu acho que conversa um pouco com o que todos trouxeram, menos talvez o do Tiamat e da Gabi, mas acho que com o do Troá talvez um pouco, e com o do Aurim também, que é Rush, A Morte Ouve. É uma mulher que ela mora numa casa sozinha e ela tem uma deficiência auditiva, então ela não escuta. É uma casa assim meio isolada. E daí tem uma pessoa, um assassino, que tá ali na volta, fica parado na janela olhando, as coisas assim. Ó, tem a ver com o do Aurim, então. Não me diga. Sim, eu falei. Então tá, eu que não prestei atenção. Tô só confirmando, então. O Troy, ele tá com problema no filme da Memória Rala. Memória RAM. Ah, meu Deus. Eu falei que ele não tinha entendido. Eu falei que ia precisar explicar pra ele. Agora que ele entendeu. Mas eu quis dizer assim, ele não é um filme, super profundo, no sentido de aquele terror psicológico que explode tua mente, mas ele é um entretenimento legal, assim, pra assistir. Então é esse que eu recomendo. Muito bom. A minha recomendação, na verdade, é um livro e um filme. Caracas. Olha aí. Opa! Que é a mesma obra, no caso. Tem que ler daí, né? Em mídias diferentes. Tem o filme do livro, que é A Mulher na Janela. O livro é bem melhor do que isso. Caraca, não tem um título de um filme que possa ter mais a ver com o teu medo do que esse, né? Ele procurou no oráculo. Não, eu li o livro. Tu leu o livro? Eu li o livro, e o livro, ele é melhor, obviamente, em questão de gerar uma tensão e um suspense, mas o filme, ele é bonito em algumas coisas, ele é bem esteticamente bom pra gerar um suspense também. É uma história de uma mulher que ela vive sozinha e ela vê pela janela dela um crime acontecendo no vizinho da frente. E a história se enrola a partir daí. Sobre isso. Sem spoiler. Sem spoiler. Eu já ouvi falar bem. Eu vou seguir a indicação aqui, porque senão o Troy ia pular na minha vez e ia me deixar pro final. O meu filme, coincidentemente, claro que tá totalmente associado ao ter medo disso, mas pra mim é o filme mais apavorante que eu já assisti. Eu já assisti alguns filmes de terror, assim, a maioria das vezes contra a minha vontade, mas por tentar ser um bom amigo, né, e depois me arrepender. Sempre acontece. Mas, o filme de terror que eu recomendo, que realmente é assim, pra mim me deu uns cagaços, assim, fenomenais, é Hereditário.
Hereditário. Esse é um filmaço. Muito Bizarro, bom. hein? Muito bom. Ele é muito bizarro. Assim, se você tem medo de espírito e não é isso que você quer, eu não recomendo assistir. Ele não tem coisas de jump scare, de mostrar espírito? Né? Ele não tem nada de assustar, de dar um jump scare. É sobre espírito esse filme? É sobre uma invocação de meio que um... É demônio, né? É, mas não deixa de ser uma coisa meio... Um demônio é um espírito, porque ele é uma coisa que a gente não vê. Não sei. Vai da concepção. Não. Vai... Pra mim é uma concepção, né? Ele tem as mesmas características de um espírito. O demônio é um espírito mau. Tanto é que... Bom, eu ia usar a referência de argumentação de outras culturas, mas sim. E eu recomendo esse filme. É o mesmo diretor que fez Midsommar também, que ficou bem conhecido, que foi o filme que eu comentei antes. E ele não tem jump scares. Na verdade, ele tem mais cenas gore do que jump scare. Mas ele é um filme muito cabuloso, assim, porque ele é muito esquisito, as coisas que acontecem no filme. E os signos que são criados me deixaram com muito medo. Cara, esse filme me fez ficar com medo de um barulho feito com a boca. Tão angustiante que é. Verdade. Quem já assistiu sabe do que eu tô falando. Mas recomendo, quem quer um terrorzinho, assim, pra ficar apavorado e ficar 2 semanas sem dormir, tá precisando fazer hora extra no trabalho, tá precisando fazer after hours aí, pode assistir que você vai ficar bem acordado, não vai precisar de café. Bom, eu vou fazer uma recomendação que tem mais a ver com o que eu falei. Foi um filme que me causou perturbação relacionado ao meu problema de sons. E é um filme que traz uma temática, uma das que eu mais gosto em ficção científica, que é uma coisa assim, alienígena, né? Ufológica, vamos pensar assim também. É um filme recente, é um filme que muitas pessoas ainda estão falando dele, né? Ele tá quente ainda. E é o Nope, que aqui no Brasil ficou conhecido como Não Olhe, que é o mais novo filme do Jordan Peele. Tá de modinha, né? Eu ia falar de outras coisas que eu separei mais antigas, mas eu pensei em falar uma coisa que tá mais na minha mente agora, na minha cabeça, um filme que eu vi recentemente. Fazia tempo que eu não vi um filme que me perturbava em tantas coisas que me perturbam, sabe? E a forma com que esse diretor trabalha, pra quem já olhou alguns outros filmes dele, né, desse diretor, meio que tá surgindo aí no cinema, ele me agrada muito. Muito o que ele faz ali. É um filme que fala sobre UFO, né, o fenômeno UFO de uma forma muito original, entre outras coisas. Eu achei que era uma pessoa, tá? UFO, hoje a gente fala sobre UFO. E pra mim, o jeito que ele trabalha, principalmente áudio, né, a trilha sonora, entre outras coisas, é muito original, é muito bom, assim. Funciona tudo muito bem, eu acho. Fica a indicação, então, do Nope. Sabe como é que é o... Nossa, é muito isso. Não faz, Lá vem. Se preparem. Não. Sabe que os marcianos, outrora, eles têm um jornal pra contar só fofocas. É tipo uma revista, aquelas revistas de fofocas, só que só dos seres humanos, né? Sim. Daí eles vendem esse jornal, e daí tu sabe como é que é o nome desse jornal, outra? Como? Tô com muita vergonha de falar. É o extraterrestre. Meu Deus do céu. E eu achando que ele ia fazer, sabe o que ele ia falar? Que essas pessoas que vão... que foram ver esse filme foi porque elas preferiam ter visto o filme do Pelé. Por que do Pelé? Não. Jordan Pelé. Nossa, gente. 2 seguidas assim não dá, né? Dói. Fisicamente dói. É que tava faltando terror no episódio. Mais uma aventura chega ao fim. Mas é claro que não para por aqui. Você pode acessar dragãocareca.com e descobrir sobre outros portais para nos acompanhar. E se você quiser fazer parte da nossa guilda, fica aqui o convite do bardo. Acesse PicPay ou padrim.com.br e busque por Dragão Careca. Seu apoio será muito bem-vindo. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!